Nós vamos continuar o nosso estudo sobre frações algébricas. Nós vamos falar agora um pouco sobre os polinômios. Polinômios são expressões algébricas que possuem dois ou mais monônimos. Lembre que os monônimos são pequenas expressões algébricas, e nelas você tem o coeficiente numérico e você tem a parte literal, a letra. Já nos polinômios, você tem vários pedaços de monônimos, você tem vários monônimos juntos, ou seja, você tem a separação por adição ou por subtração. Como que eu determino o grau? Eu faço a mesma análise, eu vou olhar as letras que aparecem em cada um. E aquele monônimo que tiver o maior grau é o que dá grau para o polinômio. Então, no nosso primeiro exemplo, 5x ao quadrado y mais 2b, o x tem expoente 2, o y tem expoente 1. Então, nós temos expoente 3 no total. Já o b não tem expoente, então ele é expoente 1. Como 3 é maior do que 1, então nós temos um polinômio de quarto grau, de terceiro grau. E assim por diante. Então, você sempre vai analisar isso. Polinômio são vários monônimos juntos. E como é que eu faço para calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum dos polinômios? Bom, vamos começar pelo mínimo múltiplo comum de um polinômio. Nós temos três passos que nós vamos fazer. Primeiro, nós vamos fatorar cada expressão algébrica. Nós já estudamos fatoração no último capítulo, então qualquer dúvida sobre fatoração, vocês precisam voltar ao capítulo 4 e ver as nossas regras de fatoração. Nós vamos ver o produto entre todos os termos, ou seja, fatorar é escrever em forma de produto. E nós vamos selecionar o maior expoente do termo. Bom, o primeiro, nós vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 5x ao quadrado menos 5y ao quadrado. Esse é o primeiro polinômio. E o segundo é 3x menos 3y. Bom, eu vou fatorar o primeiro polinômio em fator comum, colocar fator de evidência. Então, o que repete nesses dois termos? O 5. Então, vou escrever o 5, colocar ele em evidência. E o que vai sobrar se eu tirar o 5? Vai sobrar o x ao quadrado menos o y ao quadrado. Bom, vou fazer o mesmo processo com o nosso segundo polinômio. 3x menos 3y, o que há em comum nos dois? O 3. E o que sobra se eu tirar o 3 de cada um, porque já está em evidência? Y menos 4. Então, o primeiro passo nós já fizemos. Nós fatoramos as duas expressões. Agora, nós vamos para o segundo passo. Nós vamos escrever o produto entre todos os termos. Bom, como é que vai ficar? Eu tenho primeiro o 5, então eu vou escrevê-lo. Depois eu tenho o x mais y, eu vou escrevê-lo. Bom, eu preciso escrever o x menos y? Eu poderia escrever tanto nesse como no segundo. Por quê? Porque ele é comum aos dois e você só vai escrever uma única vez. Você não pode escrever duas, três ou mais. Bom, eu optei para escrever o que aparece embaixo, x menos y, mas tanto faz, você vai chegar na mesma resposta. No segundo polinômio, eu vou repetir o 3 e vou repetir o x menos y. Observe que todos eles estão sendo multiplicados. Aqui, como eu tenho dois valores numéricos, o 5 e o 3, eu vou multiplicá-los agora. 3 vezes 5 é 15. 15 vezes x mais y vezes x menos y. Esse é o nosso mínimo múltiplo comum dos polinômios. No nosso próximo exemplo, nós temos m. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum de 3x ao quadrado mais 6xy mais 3y ao quadrado. Primeiro, eu vou fatorar esse polinômio. Então, o que há em comum neles é o 3, então vou colocar o 3 em evidência. Observe que o segundo termo ele é 6, mas você pode escrever ele como sendo 6 vezes 3. Aliás, 2 vezes 3, que continua sendo 6. Então, eu escrevi o 3 em evidência, vou olhar. O primeiro termo é 3x ao quadrado. O 3 já está em evidência, sobrou
o x ao quadrado. Então, repetir ele. No segundo termo, nós temos 6x ao quadrado. O 6, eu já escrevi o 3 aqui. Então, falta o 2, porque 2 vezes 3 é 6. E eu vou repetir a parte literal, xy. Já o 3, eu coloquei em evidência no terceiro termo, e vai ficar faltando apenas o y ao quadrado. Eu vou repetir o 3 e vou analisar. X ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado nada mais é do que x mais y elevado a 2. Nós temos aqui um quadrado da soma. Bom, agora eu vou para o segundo termo. 6x ao quadrado menos 6y ao quadrado. O que há em comum entre eles? O 6. Então, eu escrevi o 6 em fator comum. O que vai sobrar no primeiro termo? Se o 6 já está em evidência, apenas o x ao quadrado. No segundo termo, se o 6 já está em evidência, então vai ficar faltando o menos y ao quadrado. Bom, o que é x ao quadrado menos y ao quadrado? É o produto da diferença, da soma e da diferença entre dois termos. E como eu posso escrever o 6? Como eu posso fatorar ele, escrever em números primos? Vai ser 2 vezes 3. E o x ao quadrado menos y ao quadrado é o mesmo que x mais y vezes x menos y. Vamos agora para o terceiro termo, 9x menos 9y. O que há em comum nesses dois termos? O 9. E o que sobrou no primeiro termo? Sobrou o x e no segundo termo o menos y. Então, fiquei com 9 vezes x menos y. Bom, eu tenho que escrever o 9 em números primos, então ele vai ficar como 3 vezes 3. 3 vezes 3 é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, fiquei com 3 ao quadrado vezes x menos y. Agora que eu fatorei os três termos, os três polinômios, eu vou observar o que tem neles em comum. Aliás, eu vou escrever todos os termos que tem aqui. Não precisa ser o comum. O que for comum, você não vai repetir eles. Bom, primeiro nós temos o 3. Então, nós vamos escrever. E nós temos o 3 ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou optar pelo aquele que tem o maior expoente. Olha, terceira regra. Selecione o maior expoente. Como eu tenho 3 e 3 ao quadrado, eu vou selecionar apenas o 3 ao quadrado. O 2, ele aparece apenas no segundo, então eu vou repetir ele. Agora eu vou olhar. Eu tenho dois termos aqui com letras, que é o x mais y e o x menos y. O x mais y, ele aparece com o expoente 2 e ele aparece no segundo sem expoente, então é expoente 1. Eu vou escolher o que tem maior expoente, então vai ficar x mais y elevado a 2. Já o x menos y, ele aparece no segundo e no terceiro. Ambos não têm expoente, então é expoente 1. Posso escolher qualquer um deles, x menos y. Bom, 3 elevado a 2 é 9. 9 vezes 2, 18. 18 vezes x mais y ao quadrado vezes x menos y. Então, mínimo múltiplo comum de um polinômio, eu vou ter que primeiro fatorar a expressão, eu vou ter que escrever todos os termos na forma de multiplicação. Se houver termo comum, se houver termos semelhantes, eu vou escolher aquele que tem maior expoente. E o máximo divisor comum de um polinômio? São apenas duas regras. Primeiro, nós vamos fatorar cada expressão, assim como nós fazemos no mínimo múltiplo comum. E segundo, nós vamos selecionar os termos comuns, apenas aquilo que repete. No nosso primeiro exemplo, nós temos x ao quadrado menos y ao quadrado. Nós chamamos isso de a soma pela diferença. Então, ele vai ficar x mais y vezes x menos y. Se você tiver dúvida de forma de fatorar, você volta nos exercícios do capítulo 4. Bom, o x mais y não tem que fatorar, ele já está na sua forma reduzida, máxima. Então, eu vou olhar o que tem em comum entre esses dois polinômios. É o x mais y. Então, o máximo divisor comum, x mais y. No nosso segundo exemplo, nós temos x ao quadrado menos 4xy mais 2y ao quadrado. Como eu faço para fatorar? Primeiro, eu vou olhar que o comum é o 2, porque o 4 você pode escrever como 2 vezes 2. Então, ele eu vou escrever em evidência. Depois, eu vou analisar. No primeiro termo, se eu tirei o 2, vai sobrar o x ao quadrado.
No segundo, vai repetir o menos. O 2 já está em evidência, então falta um outro 2 para multiplicar com esse 2 e ser 4. E a letra, xy. E as letras, aliás. No terceiro termo, o 2 já está em evidência, então vai ficar faltando só o y ao quadrado. Bom, eu vou repetir o 2, que está em evidência, e eu vou analisar. X ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado é o mesmo que x menos y ao quadrado. Vou para o próximo polinômio. 4x elevado a 3 menos 4y elevado a 3. Bom, o que há em evidência nos dois? O 4. Então, eu escrevi o 4. No primeiro termo vai sobrar o x elevado a 3. No segundo vai sobrar o x, o y elevado a menos 3. Eu vou repetir o 4 e vou analisar. X elevado a 3 menos y elevado a 3, nós temos aqui o cubo, aliás, a diferença de cubos. E como ele vai ficar? Você pode voltar lá no capítulo 3 que você vai ver a sua forma. É x menos y vezes x ao quadrado menos xy mais y ao quadrado. Agora nós vamos para o terceiro polinômio, 8x menos 8y. O que há em comum é o 8 e nós vamos analisar. Nós temos o x e o y que vai sobrar, então vai ficar x menos y. Eu vou olhar todos os valores que aparecem. Aparece o 2, o 4, você poderia escrever o 4 como sendo 2 elevado a 2. E aparece também o 8, que seria 2 elevado a 3. Então, o número 2 é comum para todos. O que mais que é comum? O x menos y. Ele é comum aos três termos. Mas qual que eu vou pegar? Eu vou pegar o menor, o que tem um expoente menor. Então, o x menos y. Por quê? Aqui no x menos y ao quadrado, ele tem 2. Então, eu vou pegar sempre o menor termo. Logo, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes x menos y. Nós vimos nessa aula polinômimos, nós vimos monônimos, que são conteúdos que nós já estudamos, então nós só estamos fazendo uma revisão, e sempre que for necessário, vocês vão ter que revisar fatoração de expressões algébricas. Bom, bons estudos para vocês e qualquer dúvida nos procure na sala virtual.